Está no ar mais um programa Giro do Estilo, com a apresentação de Gisele Ribeiro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Giro do Estilo. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Rafael Raso, ortopedista e médico do esporte. Ele ajuda mulheres 40+, a viverem sem dor, a ter mais energia e a emagrecer. Eu estou vestida pelo brechó Sou Consciente e a beleza por Blow Belvedere BH. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite. Vamos ter uma conversa bacana aqui. Com certeza, uma honra também para a gente estar aqui hoje. E conta um pouco sobre a sua trajetória profissional e o que o levou a escolher essa especialidade, estas especialidades. Eu sempre fiz atividade física, sempre fui muito esportista mesmo, joguei handball, fiz natação, corrida. E aí eu fiz minha faculdade aqui em Belo Horizonte, na UFMG, sempre muito envolvido com esporte. E a minha cabeça funciona sempre trazendo essas informações científicas do que eu ia aprendendo, eu ia botando em prática na minha atividade física, eu sempre fiz isso. E aí eu fui para a ortopedia por causa dessa mesma tendência assim, do esporte, de envolver muito o esporte. A minha residência eu fiz no Hospital da Força Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. Fiz a especialização cirúrgica lá. E lá também, que se vive muito esporte, eu comecei a fazer vários cursos em relação à medicina esportiva. E aí eu fui me apaixonando porque eu fui conseguindo incorporar a parte da medicina esportiva junto com a ortopedia, que é realmente a minha paixão que eu venho fazendo até hoje. Então eu continuo fazendo cursos, estudando, sempre em cima disso e sempre aplicando em mim também. Muito bom, doutor. E qual que foi assim, um dos casos mais importantes que você pode compartilhar hoje conosco durante essa sua jornada aqui na clínica? Então são vários casos, né? Mas para a gente entender o que eu faço, né? Então eu tenho uma paciente que ela já tinha ido em vários médicos com muita dor, ninguém encontrava ali uma causa, ninguém conseguia colocar um tratamento ali que fosse eficaz. Isso vai mexendo muito com o emocional do paciente, né? O paciente, a cabeça vai piorando, a dor piora, e aí ela parou de trabalhar, parou de sair, parou de viajar. Quando ela chegou então no meu consultório com muita dor e muito sofrimento desse período todo de dor, e aí a gente fez uma bioimpedância, que faz uma avaliação da composição corporal do paciente, e ali ela conseguiu enxergar o problema. Porque era uma paciente que era normal, então uma paciente pesava 56 quilos, não é um peso alto, né? Mas na composição corporal, ela tinha muito pouco músculo e uma quantidade de gordura muito grande. E esse desequilíbrio que estava trazendo todas essas dores para ela ali. Então eu consegui colocar um tratamento de dor. Então no Brasil também se trata muito mal a dor, a gente aprende a ter medo das medicações de dor, e aí a gente foi colocando, eu coloquei muito remédio de dor no início, porque eu preciso que esse paciente tenha um alívio, esse paciente tem que se sentir bem, e aí eu já começa a confiar no meu trabalho, porque anos com muita dor, e de repente ela está sem dor, ela fala, opa, tem um caminho para seguir. Com esse período que ela ficou sem dor, ela conseguiu fazer várias coisas do tratamento que ela não conseguia antes, porque ela tinha muita dor. Então, eu consegui botar uma fisioterapia, consegui colocar um pilates. Então, ela fazia 2 vezes na semana fisioterapia, 2 vezes na semana pilates. Ela estava totalmente sedentária, 0 atividade. De repente, ela tem 4 atividades na semana. A gente consegue colocar uma alimentação mais rica em proteína. Então, essa atividade física começa a dar resultado. Porque eu falo muitas vezes o seguinte, eu não preciso que você faça atividade física, eu preciso que você tenha o resultado de fazer atividade física. Porque o tratamento não é ir na academia, é ganhar massa muscular. É melhorar essa composição corporal, ganhar músculo e perder gordura. O paciente desinflama, o paciente fica com mais energia. Então, ela foi melhorando aos pouquinhos. Então, no começo, ela vinha toda semana no meu consultório.
passou 15 em 15 dias, cada 3 semanas, uma vez por mês. E com 1 ano e meio de tratamento, essa paciente chegou para mim e falou assim: doutor, agora estou sem dor. Então, você pegar um paciente que tinha 10 anos sofrendo de dor e conseguir colocar um tratamento e ela falar: ô doutor, estou sem dor, então realmente é uma coisa muito impactante. Você vê também, a gente vai fazendo as bioimpedantes e vai vendo a melhora da composição corporal, essa melhora refletindo na qualidade de vida do paciente. Então, isso é o que realmente impacta e muda muito o tratamento. O paciente fideliza, o paciente melhora e aí a gente fica bem satisfeito com esse resultado. E por que tantas mulheres, depois dos 40, elas sentem tanta dor no corpo, doutor? Então, eu falo que esse envelhecimento, ele não é uma sentença de nada. Você não é obrigada a viver com dor, a viver com queda de energia, com piora da composição corporal, mas as alterações metabólicas que vão acontecendo, isso afeta muito mais as mulheres, vai tornando tudo mais difícil. Então, muitas vezes o paciente fala: mas com 20 anos eu não precisava fazer atividade física e estava tudo bem. Eu falei: tudo bem, agora com 40 você precisa fazer. Então, assim, é tudo mais difícil. Se é mais difícil, o detalhe importa mais. A atividade física é mais importante do que era antes. A alimentação, mas eu sempre comi mais ou menos assim, nunca tive problema, pois agora começa a ser mais difícil. A suplementação, então eu falo, para quem que é mais importante um suplemento, vamos botar a creatina, que é o suplemento mais estudado. Você acha que é mais importante para um menino de 20 anos, que treina 2 horas por dia, come 1 quilo de comida, desse 1 quilo ele absorve 1 quilo. Ou da mulher que não tem tempo para treinar tanto, que na hora que ela vai comer, ela não consegue comer essa mesma quantidade. E o que ela come, ela absorve muito menos. Então, o suplemento ele vai ficando mais importante com o envelhecimento, com essas alterações metabólicas, do que quando o paciente é jovem. Então, a gente tem um foco errado. O foco não é para o menino de 20 anos, é para a mulher que tem mais de 40 anos. Ela vai se beneficiar muito mais disso. Então, as alterações metabólicas tornam tudo mais difícil, mas a gente tem um caminho para resolver cada problema que vai vindo com esse envelhecimento. E existe uma relação entre essa questão da dor crônica com a queda da energia e também o ganho de peso? Então, a relação ela é totalmente direta, nem é uma relação indireta, não, né? Então, o que vai acontecendo é exatamente isso. O paciente às vezes o peso nem muda, mas a composição corporal muda. Então, com o mesmo peso, mas ela tem mais gordura do que músculo. E isso, aí a alimentação, ela vai tendo menos energia. Se ela tem menos energia, ela pensa: eu não vou treinar. E aí piora mais ainda a composição corporal. E a dor, a maioria dos casos de dor, elas vêm de um desequilíbrio muscular. Então, o meu músculo, ele é o amortecedor. Só que o músculo tolera um determinado nível de sobrecarga. Sobrecarga dentro do limite do músculo não dói. Quando que dói? Quando ultrapassa esse limite. Então, se eu tenho mais sobrecarga do que força, meu corpo precisa me avisar que isso está acontecendo. Qual que é a ferramenta que o corpo tem para te avisar? Dor. Então, você põe a mão no fogo, dói, você tira. Essa dor está te avisando, sua mão fica aqui e vai queimar. A dor que você sente no corpo está avisando que está desequilibrado. Geralmente, esse desequilíbrio tem a ver com um sobrepeso. Então, você tem dor, tem sobrepeso, sua energia está lá embaixo. Então, eu preciso reequilibrar esse sistema. Fazer uma atividade física regular de fortalecimento, que é a sinalização. Então, o que a atividade física faz? E por que eu tenho que ir 2, 3, 4 vezes na semana? Porque eu tenho que provar para o meu corpo que ele precisa criar músculo. Só que eu preciso da proteína na dieta para construir esse músculo. Aí eu ganho músculo, aí eu libero o meu corpo para perder gordura. Então, muitas vezes você não perde gordura porque você está tão desequilibrada que o corpo ele acha que você está precisando de energia. Aí o que ele faz? De armazenar gordura aqui. Ele não deixa você perder gordura. Quando você organiza tudo, você libera o corpo para perder a gordura. E aí, qual que é a consequência disso? Não tem dor, mais energia, mais força, e aí você vai evoluindo uma melhora constante aí.
E do ponto de vista metabólico e ortopédico, o que é que muda no corpo da mulher após os 40 anos? Então, o metabólico é que vai jogar a mulher nesses problemas ortopédicos, né? Então, é muito interessante que eu fiz ortopedia e fiz cirurgia de quadril. Eu estava num congresso de quadril, e aí o caso era uma mulher com mais de 40 anos com uma dor no quadril. Tinha uma alteração muito discreta no raio-x, mas a ideia do ortopedista, que é cirurgião, já era assim, fazer uma cirurgia enorme, que era cortar a pelve em 3 pontos, fazer uma mudança enorme. Agora, o que a gente tem que entender? Por que começou a gerar dor só depois dos 40, se essa é uma alteração que ela sempre teve? Começou a gerar dor por causa das alterações metabólicas. O que é muito comum? A mulher, depois que ela tem filho, ela fala, depois daquela agulhinha na minha coluna sempre doeu. A agulhinha entrou, saiu, não aconteceu nada. O que aconteceu na vida dessa mulher? Ela ganhou peso na gestação, mudou o centro de gravidade, o trabalho de parto, os hormônios, afrouxa os ligamentos. Depois disso, ela tem um filho, ela tem muito mais estresse, muito mais responsabilidade. A alimentação piora, porque você prioriza tudo do seu filho. Você tem um peso progressivo, então sua criança só vai aumentando de peso. Aí você tem um outro filho, dorme mal, estressada, e você está culpando aquela agulhinha por conta da dor. Não, são as alterações metabólicas. Esse tanto de alteração vai gerando sobrecarga na coluna, no quadril, no joelho, isso gera dor. A mulher geralmente não fala, sofre sozinha, faz tudo que tem que fazer com dor e você vai gerando uma bola de neve. Então você tem que entender esse contexto e ir corrigindo os pontos, com a atividade física sendo o ponto mais importante. Eu preciso fazer uma atividade física regular de fortalecimento, alimentação, suplementação, para eu ter um músculo forte, saudável e ir compensando os problemas metabólicos que geraram os problemas ortopédicos. Então, a grande diferença do meu tratamento não é que eu vou chegar no joelho e tratar a dor no joelho. Eu vou tratar o joelho e não vou deixar essa dor voltar. Isso é que faz toda a diferença no tratamento. Ótimas explicações, doutor. Agora a gente vai falar sobre a medicina do esporte. Qual que é o papel da medicina do esporte para quem não é um atleta profissional? Então, isso é o que eu mais gosto dentro da medicina do esporte. É o quê? Estudar o que o atleta de mais alto rendimento, que tem a maior demanda, está fazendo para conseguir ter performance no trabalho, trazer isso para as pessoas normais, e eu quero gerar essa performance no trabalho e em casa. Então, você precisa ter uma alta performance cognitiva, uma alta performance física. Então, eu preciso desse corpo forte e saudável para tolerar o físico, se eu tiver que carregar fisicamente um peso, mas o emocional, ele vem doer no físico, não é uma dor emocional, é que o emocional vai sobrecarregar o físico. E eu vou ter essa dor física mesmo. E aí isso compromete o meu rendimento no trabalho, minha tomada de decisão, a forma como eu vou entrevistar alguém, como eu vou fazer uma compra. Então, eu preciso pegar tudo que o atleta está fazendo, colocar o que é razoável, porque o atleta tem 8 horas, eu tenho 1 hora de atividade física. Então, eu tenho que trazer isso para o razoável, para o meu paciente ter uma alta performance no trabalho e não deixar esse trabalho te adoecer, porque você tem que chegar em casa, tem que cuidar do seu marido, cuidar do seu filho, cuidar da casa e também se divertir, sair, viajar, curtir. Então, a ideia é pegar o que tem de mais alta tecnologia, usar no meu paciente do dia a dia, porque a performance que o atleta tem dentro de campo, eu tenho que ter no meu trabalho. E eu não posso adoecer, eu tenho que chegar em casa bem, para cuidar da minha família e cuidar da casa. Exatamente. Agora, e a avaliação física, né? Antes de iniciar, de retomar uma próxima atividade, é importante? Então, o legal de tudo é que eu quero esse paciente saudável, né? Então, eu não quero meu paciente com um rendimento muito grande no esporte, isso comprometer a saúde dele. Eu não quero que meu paciente use alguma substância que vai prejudicar a saúde dele.
Então, a ideia de eu fazer uma avaliação de exames laboratoriais, de exames de imagem, de exames cardíacos e ter esse paciente totalmente saudável antes de começar essa atividade, durante essa atividade, quando eu quiser mudar de atividade. Então, eu acabo acompanhando meu paciente o ano todo. Eu vejo durante todo o ano o que está causando de alterações no exame de sangue, laboratoriais, exames de imagem, e vou corrigindo isso individualmente, ponto a ponto. Então, você faz tudo, mas faz tudo com saúde. O principal foco é a gente ter saúde, senão eu não abro mão dessa parte. Doutor, agora com relação ao fortalecimento muscular, ele ajuda, no caso, a diminuir dor, a melhorar essa energia? É sensacional. O tratamento, a musculação, o pilates, que são atividades físicas que vão contribuir para a hipertrofia, para o ganho de força muscular, é fundamental no tratamento da dor. E a atividade física de fortalecimento, ela vai me dar 2 picos de alívio. Então, você tem um alívio imediato. Se você tiver com dor e fizer um treino de musculação, você sai com menos dor desse treino. Então, você já aliviou sua dor ali. Mas esse não é o tratamento, ele só é um bônus, porque sair sem dor já é bem melhor. Aonde que vai resolver meu problema? Nessa história do desequilíbrio. A dor acontece porque a sobrecarga está maior do que meu músculo consegue suportar. O músculo é o amortecedor e ele gera estabilidade. Então, quanto mais força no músculo eu tenho, eu consigo absorver mais impacto, gerar mais estabilidade naquela articulação, e aí não tem por que doer, é simples, o entendimento é muito simples. Por que eu vou sentir dor se eu tenho força e se eu tenho estabilidade? Dentro disso, tem várias pessoas que perguntam, não, mas eu faço musculação, eu sou muito forte, eu também tenho dor, porque não é só isso. Então, aí eu ainda tenho que ter mobilidade, então os 3 picos mais importantes, força, estabilidade e mobilidade. Então, você vai ver pacientes, a maioria está fraca, a maioria tem que fortalecer. Alguns pacientes, geralmente muitas mulheres que têm frouxidão ligamentar, tem que ter força, tem que gerar estabilidade. A maioria dos homens são mais rígidos, tem que ter força, tem que melhorar a mobilidade. Quando eu consigo um equilíbrio de força, estabilidade e mobilidade, não tem por que essa articulação doer. E aí ela vai parar de doer simplesmente porque não tem por que gerar impulso de dor. Agora falando aí sobre os erros, né, das mulheres 40+, quando elas retomam as atividades físicas. Então isso é muito interessante, que isso eu falo todos os dias, assim. Tem a hora que a gente bate na nossa cabeça e fala assim, não dá mais, eu tenho que voltar para minha atividade física, tenho muito tempo parado, resolvi, igual janeirão, comecei o ano, falei, não, agora vai. O que eu faço? Calço um tênis e saio para caminhar todos os dias. A mulher, principalmente na dieta, fala, só vou comer frango e salada, faz uma refeição por dia só. No final da semana, tá morrendo de dor na coluna, morrendo de dor no joelho. Por quê? Porque a caminhada, ela traz impacto. Meu pé bate no chão e esse impacto vai para o joelho, vai para a coluna. Esse músculo que está sedentário, que está muito fraco, não tolera esse impacto, principalmente porque a gente faz todos os dias. Então, a gente tem que dar estímulos diferentes e tem que dar o repouso. Então, tão importante quanto a atividade física é o descanso. Na mulher 40+, mais ainda. Então, às vezes o menino de 20 anos não precisa descansar, mas a mulher 40+, eu tenho que dar o estímulo correto, e o primeiro estímulo para dar é estímulo de fortalecimento, que é muito mais seguro e vai trabalhar o meu amortecedor. Então, tem que pensar em pilates e musculação. Tem que ser musculação, não pode ser o pilates tranquilamente. Tem que pensar na frequência, então se eu for 3 vezes na semana, tá excelente, porque eu faço um dia e descanso o outro. Então, se eu fizer segunda, quarta e sexta, eu descansei terça, quinta, sábado e domingo ainda. Então, você tem um limite ali para você começar a dar estímulo para o corpo. E a alimentação não é quanto menos eu comer, melhor. Não funciona assim. Eu preciso dar o nutriente correto na hora correta. E, principalmente, eu preciso aumentar a quantidade de proteína. Ovos,
carnes de vários, a proteína animal aí nesse sentido, ela vai ter uma densidade nutritiva muito maior. Então eu preciso dar essa importância à proteína em todas as refeições. Então o que funciona? Fazer uma atividade física correta, de fortalecimento, ter uma alimentação não é para emagrecer, é para ficar forte. E aí eu libero o meu corpo para perder gordura. Esse é o caminho mais seguro, mais saudável para você começar a fazer uma atividade física. Muito bom. Agora, em quais casos a dor pode ser tratada sem cirurgia? Então, vamos botar assim, dados de artigos para a gente ficar bem técnico, tá? Então, assim, hérnia de disco, 94% das hérnias de disco são de tratamento não cirúrgico. Isso é, assim, dado de artigo, ou seja, isso vai servir para tudo. A grande maioria das lesões não são cirúrgicas. A gente consegue, sim, tratar a maioria com tratamento, e não é um tratamento paliativo, pelo contrário, é um tratamento que vai resolver o problema do paciente, né? Porque eu não estou buscando, por exemplo, se eu tenho uma artrose com atividade física, eu não estou buscando a cura da artrose, estou buscando a cura do paciente, não é o exame não vai mudar, mas a dor do paciente vai acabar. A minha preocupação é com o paciente, em deixar o paciente sem dor, né? Então eu consigo, na esmagadora maioria das lesões, um tratamento eficaz com vários procedimentos. Então aqui no consultório eu faço terapia por ondas de choque, infiltração guiado por ultrassom. Então a gente vai tratar aquela lesão, reabilitar, melhorar essa composição corporal e manter o paciente sem dor. Então tem cura? Tem. Mas é uma cura que eu tenho que buscar ela todos os dias. Então se eu fizer 5 anos e parar, volta, né? Ah, mas eu quero um tratamento mais resolutivo, eu vou operar. Não vai fugir disso. Se você operar e não fizer tudo isso que eu estou falando, a dor vai voltar da mesma maneira. Então eu preciso de um tratamento que ele vai ter uma continuidade para eu manter esse corpo forte e saudável. E aí cada fase da vida é um estímulo específico, porque essas diferenças elas vão acontecer e a gente tem que individualizar cada caso, mas é um tratamento muito eficaz que resolve o problema, que o paciente fica extremamente feliz, porque ele melhorou sem precisar passar por um procedimento cirúrgico. Muito bom. E o que é o método Forte e Firme? A gente fez essa pesquisa e descobriu aí que você criou esse método, né, que vem ajudando muitas mulheres. Então, é muito interessante. Por que um método, né? Porque a gente precisa colocar cada degrau a sua devida importância, né? Então, se o paciente chega com uma dor na coluna, e esse paciente está acima do peso, então você vai várias vezes, você vai no ortopedista que ele fala, não, isso aqui você tem que emagrecer. Está errado. O tratamento não vai dar certo. Por isso que a gente vê as pessoas nunca conseguindo resolver, tá? Porque eu não tenho que emagrecer, eu tenho primeiro tirar a dor do paciente. Se eu pular etapas, e por isso que é um método, se eu pular etapas, eu não trato a dor do paciente, o paciente não emagrece. Agora, se eu pego esse paciente, trato a dor na coluna dele, faço terapia por onda de choque, faço infiltração, faço uma reabilitação, esse paciente está sem dor. No momento que ele está sem dor, a gente entra com o processo de emagrecimento. Um processo de emagrecimento que tem necessariamente que manter massa muscular. Eu não posso perder peso por perder peso, senão volta a dor. Agora, quando a gente coloca um método onde eu vou tratar a dor do paciente, manter massa muscular, reabilitar e aí emagrecer, eu tenho muito mais tempo sem dor, porque se esse paciente que está acima do peso, ele perde aí 6, 7, 8 quilos depois do tratamento da dor, a inflamação diminui, o desequilíbrio melhora e essa dor não volta. Então, um tratamento muito eficaz no tratamento da dor e no emagrecimento. Com isso, começaram a aparecer vários pacientes sem dor já para emagrecer.
Então, é um outro método, porque eu não preciso tratar a dor do paciente. Mas eu também não posso desequilibrar esse paciente. Então, não é quanto mais peso eu perder, melhor. Quanto mais rápido eu perder esse peso, melhor, porque isso vai gerar dor. Então, eu preciso, sim, colocar esse tratamento de emagrecimento no paciente, mas um tratamento que vai manter a saúde do paciente, que vai manter massa muscular, e é esse tratamento também que não vai haver o reganho quando acabar o tratamento. Por quê? Porque ele perdeu gordura, ele manteve massa muscular. O paciente que reganha é um paciente que faz sem orientação, perde muito gordura, mas perde muito músculo. Quando ele vai recuperar esse peso, ele recupera só gordura. Então, no final, ele está pior do que quando ele começou o tratamento, porque fez as coisas atropelando tudo. Quando você coloca o método, você consegue eliminar esse peso e esse paciente não volta. Nesse período, ele aprende a comer, ele aprende a necessidade da atividade física, fideliza o tratamento, a vida melhora tanto que fica muito simples. Ele fala, eu não quero voltar àquela vida, e nem é peso, é porque melhora a cognição, melhora a disposição, para de brigar, porque eu não tenho dor, não estou inflamado, estou com peso adequado. Então, sua convivência na sua casa melhora com o marido, com os filhos. Esse paciente simplesmente faz uma simples comparação de como eu estou, como eu estava, e ele fala, eu não quero voltar ao que estava. Então, o método é muito legal por conta disso, que o paciente ele volta aqui no consultório, também não tem a expectativa de que eu consiga mudar tudo. Então, eu faço uma reeducação alimentar na minha vida há 25 anos. Então, eu busco essa melhora há muitos anos. Eu não posso imaginar que em uma consulta, meu paciente vai mudar tudo de um dia para o outro. Então, como esse paciente volta no meu consultório e a gente vai conversando, a gente vai entendendo e ajustando cada ponto, esse paciente vai aprendendo, não precisa dos 25 anos que eu precisei, então a gente encurta muito esse período, mas também não dá para imaginar que vai ser de um dia para o outro. Então, você ter o paciente aqui, por isso que eu quero acompanhar o paciente durante o ano. Então, ter esse paciente voltando, a gente consegue ir corrigindo cada ponto, e aí a vida melhora muito, com certeza. Que maravilha, hein? Aí, ó, método forte e firme. Anotem aí, mulheres 40 mais, e procurem aqui o doutor, viu? Fabuloso. E agora a gente podia dar um giro por aqui, doutor? Vamos? Com certeza. Então, vamos dar lá. uma olhada no consultório. Então, a recepção começa aqui. Então, o paciente chega, é recepcionado aqui pela minha secretária. E daqui a gente já vai para essa sala de bioimpedância e é uma triagem também. Então, o paciente aqui... Então, aqui o paciente vai fazer a bioimpedância, medir pressão, ver frequência, tudo que o paciente precisa fazer aqui na triagem. Da triagem, o paciente já vem para o consultório. E aqui no consultório, então, a maca é onde eu vou fazer o exame físico do meu paciente e eu consigo várias tecnologias que eu vou usar aqui no consultório para a gente melhorar a precisão do diagnóstico e do tratamento. Então, a câmera termográfica ajuda muito na avaliação do paciente. Eu tenho o meu ultrassom portátil que eu consigo tanto fazer diagnósticos como procedimento. E o que eu mais uso, que é a terapia por onda de choque, que é um tratamento regenerativo que ajuda demais a aliviar a dor e a preparar o corpo do paciente para a gente dar esse segmento com o fortalecimento muscular, melhora da composição corporal e essa dor não voltar mais. Essa salinha aqui é onde a gente consegue fazer a suplementação na veia, que eu ganho muita velocidade no tratamento. Então, numa medicina regenerativa, eu preciso que o paciente consiga responder a todo estímulo que a gente vai dar. Então, quando o paciente, e é muito comum que essa mulher 40 mais chega com várias deficiências, se a gente consegue recuperar bem esse paciente, ele responde muito melhor ao tratamento que é colocado no paciente. E essa junção toda é que traz os resultados muito bons que a gente tem aqui no consultório. Parabéns, belíssima clínica, adorei lhe entrevistar. E tem algo que não foi perguntado, que você gostaria de ressaltar, doutor? Então, o que eu acho muito interessante nessa minha trajetória? Então, eu tenho uma formação muito normal de UFMG, de residência de ortopedia.
Passei por uma medicina regenerativa que sai do procedimento cirúrgico e vai para um procedimento menos invasivo, mas ainda assim, o que eu via? Que a gente mudou um procedimento pelo outro. O que eu faço que ainda é diferente dos dois? Eu foco no meu paciente, individualizando o meu paciente. Então, a minha preocupação é em fazer que tudo isso que a gente conseguiu ter de estrutura para eu dar para o paciente, que ele consiga fazer. Então, o meu foco não é num procedimento ou em outro, é no paciente. O que eu valorizo muito é o paciente, a família do paciente. Então, adoro quando vem marido, esposa, quando traz filho, quando traz a mãe, porque eu vou tratando a família e é onde eu vejo os bons resultados que se mantêm. Porque senão, ainda assim, eu troquei um procedimento por outro procedimento. E o que a gente tem que valorizar é o paciente. Isso faz muita diferença. E para agendar em consulta, como que seria além do online? Porque o doutor também faz atendimentos online, viu, gente? Hoje, graças a Deus, assim, a gente tem paciente no mundo todo, paciente na Europa, tem paciente em Marrocos. Tem um dia que eu comecei a atender às 5 da manhã, Nossa. Pela diferença do horário, mas tem o WhatsApp, que a gente vai deixar aqui, que a minha secretária tem excelente vontade em te comunicar, em explicar tudo, então é muito legal. E tem meu Instagram, que é dr.rafaelrazo, que a gente também vai responder todos os pacientes. Então a gente tem várias formas aí de você entrar em contato e será respondido, e o que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Na bio do seu Instagram, você sabe dizer se tem esse link do WhatsApp? Na bio do Instagram tem um link que vai direto para o WhatsApp também. Ai, maravilha, então fica mais fácil ainda. Doutor, muito obrigada, realmente foi um prazer imenso estar aqui hoje, né, nesse sábado, gravando com você. Muito obrigada por tudo e parabéns, viu? Eu quero agradecer e quero te fazer um convite para você ser minha paciente. Já adorei! Vamos começar. Olha, já quero! Aí você vai continuando essa relação. Eu sou 40 mais, viu? Já vou para os 47 anos, não tenho vergonha de dizer. Tenho orgulho, pelo contrário, eu acho que a mulher depois dos 40, assim, muda muita coisa. E o que eu percebi exatamente, essa queda de energia, eu preciso emagrecer, tudo isso. Obrigada. Isso é muito legal, porque eu também valorizo muito essa questão da idade, assim, mudou tudo, né? Assim, eu falo, minha avó com 65 era uma vovozinha. Minha mãe com 70 viaja o mundo todo. Eu tenho dificuldade em deixar minha filha com ela, entendeu? Assim, porque é tão ativa que a gente é que tem que ficar com as meninas para ela viajar. E é isso que a gente tem que fazer, né? Assim, envelhecer com muita saúde, muita energia, aproveitando a vida, e isso é fundamental. Com certeza. Então, mais uma vez, muito obrigada e já considero isso paciente. Excelente. Muito bom. Vou agradecer a todos pela audiência e até o próximo programa Giro do Estilo.